Bom, caso a alimentação seja uma alimentação monótona, né, ou repetitiva, a gente sempre consome o mesmo alimento quase que todos os dias, ao longo de um período, o organismo ele não vai receber, né, todos os nutrientes necessários. Então a gente vai começar a ter carência nutricional ou alguma doença que caracterize a deficiência de algum nutriente, tá? Então por isso que é importante nós termos uma alimentação bem balanceada. Aqui, certo. Aqui. Então, uma alimentação adequada, ela vai fornecer todos os nutrientes necessários à manutenção, restauração e crescimento de todos os nossos tecidos. Olha lá, no entanto, a necessidade de nutrientes e alimentos varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com o sexo, com a altura, com o seu peso, a idade e o clima em que está inserido, tá? As necessidades de um bebê, por exemplo, são muito diferentes das necessidades de um adulto, assim como as de um adolescente são diferentes das de uma mulher de 40 anos. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Não existe uma via de regra, não existe, olha, você tem que consumir X de calorias diariamente. Não existe uma tabela fixa, tá? A gente consegue tirar um parâmetro, mas só quem vai considerar isso e julgar isso é a pessoa especializada na área da nutrição, que é o nutricionista ou o médico nutrólogo. Quais são as recomendações nutricionais adaptadas à nossa população? Então, olha lá. Primeira, coma diversos tipos de alimentos em pelo menos 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. Porque se eu tenho variações de alimentos, eu estou consumindo durante o dia uma maior quantidade e variedade de nutrientes. Utilize o arroz, feijão, farinha, pão e leite como base das refeições. Por quê? Porque são alimentos que vão nos dar muita energia e a gente precisa de energia. Coma sempre frutas e verduras, porque são alimentos que vão auxiliar na harmonia do nosso corpo, no bom funcionamento do nosso intestino, por exemplo. Utilize carne, sal e açúcar em quantidades moderadas. Carne é rica em proteína, mas tudo em excesso faz mal. Quem nunca ouviu falar que carne bovina em excesso faz mal e faz. O sal em excesso faz mal? Faz, porque ele dá uma maior retenção de líquido, vai aumentar o volume circulante, a pressão arterial vai subir, vai sobrecarregar os rins, né? E o açúcar em excesso, gente? O açúcar em excesso é aquele açúcar que fica na corrente sanguínea, ele não consegue entrar na célula. Ele começa aos poucos a prejudicar outros sistemas, visão, sistema urinário, né? E assim por diante. Utilize óleo vegetal no preparo da comida e diminua o consumo de gorduras animais. Aqui, gente, gordura animal é uma gordura muito mais difícil de ser processada, embora isso não é via de regra, tá? Nós também temos gorduras animais que são importantíssimas e de valia na sua ingesta diária, tá? Tome diariamente bastante água, sim, porque a água ela vai fazer todo o trâmite desses nutrientes no nosso organismo, né? Ela vai difundir tudo. Prepare a alimentação com bastante higiene. Isso é essencial, porque se a gente não tiver uma boa higiene, a gente vai estar levando junto com a alimentação micro-organismos. Mantenha o seu peso controlado, a ingestão de alimentos e fazendo exercícios físicos. Importante, porque se eu como demais e não gasto, eu acumulo, eu engordo. Se eu como de menos e gasto muito, eu emagreço, fico desnutrida, tá? Faça das refeições um encontro agradável. Então tem que ser um momento tranquilo, que você está ali focado naquela alimentação, com calma, porque se a gente come rápido, não dá tempo do nosso sistema nervoso processar toda a informação e a gente nunca chega à sensação de saciedade, por isso que a gente tende a engordar. Não coma assistindo televisão, né? Não coma ingerindo líquidos juntos, porque isso vai atrapalhar o processo de absorção. Coma melhor e gaste menos. E aí, princípios da alimentação saudável. A gente tem que seguir alguns princípios. Por exemplo, variedade. Então, é importante comer diferentes tipos de alimentos pertencentes a diferentes grupos. Então, grupos do energético, grupos dos construtores, tá? A gente tem que comer de todos os grupos. Moderação. Não se deve comer nem mais nem menos do que o organismo precisa.
É importante estar atento à quantidade certa de alimentos, para a gente não sofrer com excesso de peso ou com uma diminuição brusca de peso, tá? E, consequentemente, a gente não é só pela questão de estética, mas principalmente pela questão da saúde. A gente sabe que a pessoa obesa tem vários comprometimentos de vários sistemas no corpo. Por exemplo, dificuldade para engravidar. E a pessoa desnutrida também vai ter várias consequências, né? Então, a gente tem que manter o quê? Um equilíbrio. Então, o que é equilíbrio? É uma quantidade e a qualidade adequada, né? Em equilíbrio. Então, por isso que é importante a gente consumir alimentos variados, respeitando as quantidades de cada porção recomendada para cada grupo, ou seja, comer de tudo um pouco, respeitando aqui, né? Lembra daquela pirâmide que eu citei para vocês? Respeitando aqui a porção, o número de porções indicados pela saúde, né? Pelo Ministério da Saúde, desculpa. Então, aqui, novamente, de onde eu tirei todas essas informações, tá? Hoje a nossa aula fica por aqui. Muito obrigada pela atenção e nós nos vemos novamente na próxima semana, segunda-feira. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem.